nossa videoaula. Tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Lembrando que é a parte 2 da lição 6, tá? Então, nós vamos estar dando continuidade aqui, tá bom? Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo, subtópico 1. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes a promessas acerca dele e de sua obra. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Alienados aos pactos das promessas. Vou deixar uma referência aqui, né? Que é Gálatas 3:11, Colossenses 3:11, que vai dizer o seguinte: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos, tá? Deixar essa referência, né? Porque nós estamos falando do que nós éramos, mas Cristo hoje trouxe, ele na verdade tornou obsoleto, né? Esse termo de um falar que um é circuncisão, o outro é incircuncisão. Não. Em Cristo, todos nós fazemos parte da circuncisão do coração. Amém? Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico. É de muita importância, anota as referências, nós vamos estar falando dos pactos, tá? Que apontavam para a promessa, a qual nós nem tínhamos noção. Nós, como eu falo nós, por causa dos... Estou incluindo aos gentios. Então, nós nem tínhamos noção dessas promessas. Então, preste atenção, anota aí, depois busca lá, faz essa pesquisa sobre os pactos a respeito das promessas. Vamos lá. O pacto abraâmico, Gênesis capítulo 12, 1 ao 3. O pacto mosaico, Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E o pacto davídico, 2 Samuel 7, do 3 ao 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, tudo isso, né, todas essas maravilhas que não fazíamos parte, não tínhamos consciência, nem os gentios, né, a qual Paulo vai estar escrevendo também, era tudo antes de Cristo, né? Isso aí. E eu quero deixar a referência aqui, mais uma aqui muito boa para a nossa vida, que é Gálatas 3:29, que diz o seguinte: e se sois de Cristo,
E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja, queridos, nós não tínhamos direito, mas agora que somos de Cristo, nós somos também herdeiros das promessas. Então, nós fomos incluídos aí a promessa, tá? Então, não deixa passar nada, tá? O que é nosso, tá? Vamos desfrutar daquilo que foi separado para a nossa vida. E lembrar que quem é de Cristo vive uma vida de obediência. Abraão, né, ele recebeu as promessas e ele tomou posse delas porque Abraão foi um homem que viveu debaixo de obediência. Então a obediência ela é a nossa marca para receber a promessa de Cristo. A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao conceito da promessa. Essa era a condição, né, dos gentios fora dessa grande promessa. Alienados, né? Uma palavra interessante demais, porque ela vai mostrar que nós estávamos afastados, distantes, não tínhamos o conhecimento. Volto a dizer, permita que o Senhor venha abrir o seu conhecimento, porque é maravilhoso que esse relacionamento que Ele quer ter conosco. Ele quer abrir o nosso entendimento para que nós possamos conhecê-lo mais, chegarmos mais perto dele. Então, abra o seu coração para que ele possa fazer essa cirurgia. Nosso tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essas promessas e, por isso, não tinham que se sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de modo em incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Essa era a forma que eles viviam. Ou seja, né? Se não tem nada além do túmulo, ou seja, morreu e acabou, né? Então, queridos, nós sabemos que não é nada disso, né? Graças a Deus nós temos a esperança de vida eterna, uma vida na presença de Deus, amém? Então tem muitos que estão se enganando, né? Para muitos morreu, segue-se o juízo, não é verdade? Então terão que comparecer diante de Deus. Se fosse simplesmente assim, acabou, não é verdade, queridos? Ia ser muito fácil, qualquer um ia fazer o que quisesse aqui, chegasse depois só morreu. Não, queridos, é muito importante que as pessoas entendam as nossas atitudes aqui, vai chegar lá diante de Deus, ou eu não receber a Cristo, eu não entender o vinde a mim, né? A oportunidade, a porta que me foi aberta através de Cristo vai me gerar uma consequência na eternidade. É o que Paulo falou aos Romanos, né? Não há desculpa inexcusável para dizer que não tinha consciência de Deus. Ainda que a gente vive um tempo onde muitas pessoas, homens, tentam de alguma maneira dizer que a existência de Deus é uma mentira, é uma fábula. Ainda que digam que o planeta Terra ele foi criado através de uma explosão, não tem como, querido. A Bíblia está bem clara a respeito de que a criação, ela mostra que há um Deus. Eu e você mostra que existe um Criador. Então não tem esse negócio de que veio de cá ou de lá, não. Nós viemos de um Senhor que nos criou, de um Deus que nos criou e criou toda essa terra. Então não há desculpa para dar naquele grande dia, né, para o Criador. Nosso subtópico 2, né, sem Deus no mundo.
A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, como nós falamos, a questão de sem Deus no mundo não é a questão deles não servirem a alguém. E o que é pior, queridos, é sem Deus, porque não é Deus que eles estão adorando, é demônios. Então, existe esse entendimento, né, de quando as pessoas falam sem Deus no mundo. Não. As pessoas que estão ali, muitas vezes, idolatrando, estão idolatrando demônios. Então, isso é um perigo muito grande. Então, que nós possamos entender, não é verdade, que devemos abrir o coração para o verdadeiro Deus. O Deus que nos amou. Nos amou como? De tal maneira que deu o maior ato, que é o de dar o seu único filho, por amor a nós. Então, que você possa... Você que não tiver Cristo no teu coração, eu convido a você a abrir o seu coração para que Ele possa entrar na sua vida e fazer morada. E daí para frente vocês terem um relacionamento que só vocês vão poder dizer lá depois, né? Que isso aí é pessoal, relacionamento, intimidade. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Aqui está minha esposa, né? Nosso quarto é um lugar onde nós se relacionamos. O que acontece lá dentro, só eu e ela sabemos. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta e vai falar com Deus, ali é você e Ele. Não importa mais ninguém, é você e Ele. É o seu coração aberto para falar e receber tudo aquilo que você tem para dar e o que Ele tem para te dar também. Amém? A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Essa era a antiga condição deles antes de Cristo se revelar. Então, quem está sem Cristo, quem não tem Cristo, quem não tem o Deus Salvador, Senhor na vida dele, ele está assim, a largos passos para a perdição e ao inferno. E há um comentário aqui do Subsídio Bíblico Teológico da revista, uma frase que eu quero compartilhar, de Westcott, afirma que os gentios tinham muitos deuses e muitos senhores. Então, né, como já foi dito aqui, não é que eles não serviam a Deus nenhum, eles tinham muitos deuses e senhores, feitos por mãos de homens. E um Deus como causa primeira nas teorias filosóficas, mas isso aqui eu achei maravilhoso. Top. Nenhum Deus que amasse os homens e a quem os homens pudessem amar. Querido, nós vemos que muitas pessoas se prostram diante de imagens de deuses feitos por mãos de homens, na intenção de pedir, na intenção de oferecer sacrifício, de se sacrificar, querida. O relacionamento com esse nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro é esse, a qual Ele nos ama e nós podemos amá-lo também. Então isso aqui é lindo. Nenhum Deus que amasse os homens e a quem os homens pudessem amar. Esse Deus, Ele me ama, Ele te ama e você também pode amá-lo. Esse é o único Deus. E isso é maravilhoso, né? Isso aqui joga por terra aquele tal de ministério do medo, né? As pessoas estão pregando por aí um ministério do medo. Jesus não disse, vinde a mim quem está com medo. Ele disse, vem a mim quem está cansado, sobrecarregado. O medo passa, as coisas passam, os pavores passam. Aí o pavor passou, a pessoa pega e vai embora. Não é verdade? Mas quando se há um relacionamento de amor, né? Quando você ama alguém e esse amor, ele tem um retorno, isso é maravilhoso.
amar e ser amado, isso é maravilhoso. E esse Deus, eu estou aqui te apresentando ele hoje, se você ainda não o tem. Se você o tem, mas ainda não entendeu isso, que você pode amá-lo e ser amado por ele, busque esse relacionamento. Se você está passando mais tempo em casa, busque esse relacionamento com ele, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Amém? Vamos para a nossa conclusão, hein? Bora. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Lembrado das palavras de João, né? Que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, partiu sempre dele. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, está aqui a segunda parte da nossa lição 6. Então, que nós possamos continuar lutando, né, contra esse vírus. De que forma, queridos? Da melhor forma possível. Toda guerra tem uma estratégia, não é verdade? E qual é a estratégia dessa guerra? Qual é a estratégia? A estratégia dessa guerra é prevenção. Amém, queridos? Tá, então, não é medo. Prevenção, tá bom? Que a graça de Deus possa te abençoar e que a paz que excede todo entendimento venha chegar até a sua casa. Bora, Efatá, que Deus possa abrir os teus ouvidos neste momento para que você ouça a voz dele, em nome de Jesus. Amém.